Boa noite, pessoal. Boa noite, estão nos assistindo aí pela rede do Facebook. Hoje estamos aí para entrar num bate-papo, um grande companheiro de lutas, o nosso também candidato a vereador para a cidade de Viamão, Itamar Santos, nosso vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, licenciado, também candidato a vereador para a cidade de Viamão, Itamar Santos. Nosso... Tá dando um ecozinho aí. Então a gente vai bater um papo aí hoje com essa pessoa de um conhecimento enorme na questão do SUS. E eu quero abrir essa live, tá, com uma frasezinha que diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e todas, é um dever do Estado. Isso está na Constituição de 1988. Com essa frase, eu abro o tema dessa live, a gente falar da defesa do SUS pública, universal, desde o município. E a gente vem discutindo isso, a gente já fez 3 lives sobre o assunto SUS, somos defensores do SUS há um grande período, um grande tempo de vida da gente, e só sabe da grande necessidade de um SUS fortalecido quem utiliza o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é o alicerce para a sociedade. Dignidade de saúde para a sua família, para as suas pessoas. Então, quero já diretamente passar a palavra para o meu grande companheiro, lutador, Itamar Santos, candidato a vereador de Viamão, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, licenciado do Rio Grande do Sul. Itamar, muito obrigado pela tua colaboração, pela tua disponibilidade de participar dessa live com a gente aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. É uma honra receber o teu convite, né? E é muito satisfatório saber que você também concorre a vereador aí na cidade de Barra do Ribeiro. Né? Eu estive aí, acho que faz um ano e pouco atrás, né? Enquanto estava em exercício na vice-presidência do Conselho Estadual. E você já fazia parte do Conselho Municipal aí. Então, defender o SUS, a gente faz por militância, né? A gente faz porque acredita nesse modelo. E aí estou licenciado do Conselho Estadual por motivos de imposição da lei eleitoral, né? E sempre é fundamental, né, que quem está nos assistindo, e principalmente as pessoas que te assistem aí na cidade de Barra do Ribeiro e as que me assistem aqui na cidade de Viamão, que elas possam ter a compreensão de que esse sistema, como você muito bem lembrou, é dever do Estado e direito de todos e todas. Não é a favor. Nós temos uma época eleitoral de que o político tradicional traz a busca do voto como se fosse um favor. Né? Tem gente que troca voto por consulta no postinho de saúde. A nossa proposição, enquanto candidatos a vereador pelo PT, é diferente. Né? Nós já tivemos a oportunidade de governar o município, de governar o Estado e a União. E enquanto tivemos nesta parte da gerência do sistema capitalista, nós fizemos isto com grande militância e com grande conhecimento de causa, que, modéstia à parte, eu e tu temos, né? Nós somos formados pela vida e formados na defesa do sistema único, a partir do controle social. Durante a nossa conversa, a gente vai poder falar um pouco mais detalhado sobre isso.
né? Mas assim, eu quero provocar os nossos telespectadores, tanto de Viamão quanto da Barra, para que percebam que é possível construir uma cidade diferente, uma cidade boa, né, para todo mundo poder viver bem. E aí, aqui na cidade de Viamão, a gente a nossa candidatura está propondo a discussão da cidade saudável, a partir da saúde pública e da transversalidade que a saúde pública detém dentro da administração de uma cidade. Né? Esta proposição que a gente se dispõe a oferecer para o debate sério, né, com os nossos eleitores, com os nossos vizinhos, moradores da nossa cidade. E por que eu e tu estamos fazendo esta live em conjunto? Porque nós temos essa visão de que o Sistema Único de Saúde, ele inicia no município, né, e que ele é para todos e todos. E tem que ser igual aí, em Barra do Ribeiro e aqui em Viamão, né, respeitando as diferenças territoriais, né, mas o modelo de saúde é o mesmo. O caráter da saúde pública e preventiva é o mesmo que a gente tem que defender. Né? O que vai nos diferenciar é os dados epidemiológicos de cada cidade. Tá? Então, a gente conseguir passar isto para a sociedade de Barra e de Viamão é o nosso papel na noite de hoje, meu amigo. Muito bem, Itamar. Eu digo o seguinte, nós estamos completando 30 anos de SUS, tá? Uma vitória da Constituição de 1988 e que provavelmente deve participar mais tempo do que eu desse processo. Eu estou aí há uns 10 anos, mais ou menos, 12 anos nessa luta, desde a época que eu estava em Mostardas, e lutando e defendendo a questão do SUS, e para as pessoas entenderem que o Sistema Único de Saúde ele não está vinculado somente ao tratamento, na verdade, ao tratamento da saúde. Não é isso que o SUS, só isso que o SUS prega. Nós temos várias raízes que o SUS está presente. Nós temos na vigilância sanitária, a gente está lá na questão animal, na questão de saneamento básico. Então, ele é um conjunto de engrenagens, esse SUS, tão importante para os municípios, para o Estado e para a União, que as pessoas têm que entenderem que para que é isso, né, o Itamar. Então, esse é o nosso papel, é divulgar isso, né? É fazer as pessoas entenderem que a saúde não é o tratamento de saúde que a pessoa precisa, e sim é o tratamento, é a prevenção, é o cuido das pessoas, é ter um carinho, né? Receber essas pessoas com carinho lá no posto de saúde, né? Ter um cuidado especial com ela, não somente a questão doença, e sim o contexto todo. Então, é importante a gente deixar aqui esse registro, né, Itamar, que a nossa pauta, ela se fecha no nosso caminho, né, e bem dito tu, que esteve aqui na nossa Conferência Municipal de Saúde e fez uma bela explanação naquele momento, né, sobre tudo o contexto da questão do SUS. E a gente, como defensor disso, né, e como militante do Sistema Único de Saúde, a gente está aí para representar o nosso eleitor, né, tanto na Barra do Ribeiro como em Viamão, né, que as pessoas, o nosso eleitor vai ter a certeza que vai ter pessoas realmente defendendo a questão do SUS, defendendo essa bandeira de extrema importância para a sociedade. E a minha bandeira aqui, o meu discurso, Itamar, é uma luta por uma sociedade mais justa. E o SUS está dentro disso aí. Né? O SUS ele tem que estar participando desse processo.
né? E a gente vai defender ele de unhas e dentes até a gente aguentar. Porque existe uma ideia desses governos que estão atualmente aí de fazer justamente o contrário, né? Voltar ao tempo que eu era criança, em 1975, que só tinha direito a um médico, só tinha direito a alguma coisa quem pagava a sua contribuição lá, o funcionário que tinha sua carteira assinada, né? Não era um direito de todos, né? O Sistema Único de Saúde é novo. Então, quem pegou essa época que eu vivi, que o meu pai vivia, óbvio, eu era criança, né? Só tinha atendimento no médico quem tinha a carteirinha lá do INAMPS, né? O Itamar. E hoje não, hoje é para todos, é universal, né? E uma coisa que eu defendo muito nas reuniões de conselho, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho plano de saúde. Ele tem um plano de saúde, mas ele é subsidiado pelo SUS também. E isso as pessoas têm que entender. Ele pode ter a Unimed, ele pode ter o IP, ele pode... Inclusive as contas do Estado, né, o Itamar, tu como conselheiro estadual, a gente sabe que faz muitos anos que não é aprovado em função disso, né? Dos repasses para IP, que os caras consideram como SUS, e na verdade não é, porque não é para todos. Tá? Então a lei é clara lá. Constituição. Mas Itamar, esse é o nosso desafio e a gente vai lutar por isso. A gente vai lutar por isso aí. Marco, você traz para o nosso debate hoje um devido resgate fundamental da questão da história do Sistema Único de Saúde. Né? A história do Sistema Único de Saúde é anterior a 1988. Né? Aqueles que vieram antes de mim e de você lutaram bravamente para que esse sistema fosse construído e fosse garantido na Constituição de 88. Então, a partir da Constituição, são 32 anos de SUS. Os 30 anos são que demarca a Lei 8080, que é a lei orgânica da saúde pública. Né? A partir da 8080, nós tivemos a garantia, né, de termos a 8142, que garante ao controle social o poder deliberativo. As pessoas acham que ser conselheiro municipal de saúde não é nada. Eu acho e tenho certeza que é muito, porque nós temos o reconhecimento público, né? Nós somos uma função pública, né, de caráter público relevante. E mais ainda, nós não cobramos nada para prestar o nosso trabalho. Então, a 8142, e aí um parênteses, né, quando na década de 90, em 1990, todo mundo há de lembrar que o presidente da República era o Collor de Mello, que se elegeu sendo caçador de marajás, cara boa pinta, galã de novela da Rede Globo, muito semelhante com o juiz aí de Curitiba, né? Aqui de Curitiba, né? Que também era um caçador de marajás, e agora a gente está vendo o que ele queria, né? Com essa questão aí da Lava Jato, do mensalão. Então, porque o Collor de Mello vetou a 8080, e aí o Congresso, os movimentos da reforma sanitária, né, os movimentos da luta antimanicomial, né, os movimentos de defesa do Sistema Único de Saúde tiveram que se rearticular e aprovar no Congresso a 8142. Por isso que nós temos duas leis da saúde. Porque o Collor de Mello não queria que tivesse participação popular. E aí, no decorrer da nossa live, a gente vai mostrar que o mesmo pensamento do Collor de Mello, lá há 30 anos atrás, está igual agora, ou pior, agora com o atual governo. Por que eu digo isso? Que as pessoas também têm que fazer essa compreensão de que, em 2014, com a reeleição da presidenta Dilma,
o perdedor, o Aécio Neves, do PSDB, disse que a Dilma não iria governar. E cumpriu, acho que foi a única promessa que o Aécio Neves cumpriu na vida dele. Não deixou a Dilma governar e trabalhou juntamente com o MDB. Gravem essas siglas, gente, porque todas essas siglas têm compromissos políticos com uma parcela da sociedade brasileira. E não é a parcela dos trabalhadores. E aí, quando eu falo em trabalhador, eu falo em todo aquele que tem que levantar de madrugada e tem horário para bater ponto. Eu não estou falando com um alto executivo da Coca-Cola, da Braskem, ou de outra multinacional grandiosa. Eu estou falando de professor, eu estou falando de médico, que o médico porque acha que tem um DR, mas ele trabalha 60 horas por semana. Ele faz plantões insanos e arrisca a sua vida dos pacientes trocando. Tem médico que trabalha em 4 urgências durante a semana, durante o mês. Isso não é ser dono da sua empresa. Isso é trabalhador. É trabalhador como eu, como você, que é explorado. Então, esse recorte de classe está por trás dos partidos políticos. E a Dilma Rousseff foi traída pelo MDB, pelo Temer. E em 2016 ele assumiu, né? Assumiu nas traição, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. E a partir de então foi aprovando um conjunto de leis que acaba com o estado de bem-estar social no Brasil. Primeiro foi a reforma da Previdência, depois a reforma trabalhista, depois a reforma das leis de terceirização e a EC 95 para a gente ficar na questão da saúde pública. A emenda constitucional número 95, de 2018 para cá, retirou mais de 22 bilhões de reais do orçamento federal da saúde pública, do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde. Então, nosso papel, Marcos, é retomar e cobrar do senhor prefeito e do governador do estado e do presidente da República e da justiça brasileira que a emenda constitucional seja revogada, porque ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional e ela acaba com o Sistema Único de Saúde. Na sequência, Marco, a gente pode aprofundar um pouco mais, porque quando o Michel Temer passa a faixa presidencial para Jair Bolsonaro continua aprofundando o desmonte do Sistema Único de Saúde. Não se encerra no governo golpista de Michel Temer. Né? Esse aprofundamento, ele está hoje, no dia a dia de hoje. Né? E aí, os moradores de Barra do Ribeiro sabem disso, porque vão no posto de saúde, como aqui em Viamão, as pessoas vão até o posto de saúde e não tem mais medicamento das doenças controladas, por exemplo. Não tem mais medicamentos básicos para pressão alta, para diabetes. Tenho conhecidos que têm problemas de diabetes que não conseguem mais na farmácia pública a seringa para fazer o medicamento dele. Né? Então, é disso que nós estamos falando. E para as pessoas perceberem, Marcos, que a escolha do partido tem tudo a ver com a saúde pública. Né? E quem não gosta de fazer política será governado por quem gosta de fazer política. E porque quem tem mais dinheiro do que a gente. É mais ou menos por aí, meu amigo. Perfeito, Tamara. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, e de mostrar para as pessoas, para os nossos eleitores,
que, na verdade, tudo começa na cidade, né? Nós só temos o governo que a gente tem lá porque começou aqui na cidade isso, né? Porque teve gente que votou nesses caras, que teve políticos que levantaram essa bandeira, né? E como tu bem disse, né? Tem políticos do PSDB, tem políticos do MDB que levantaram essa bandeira, né? E a gente tá à mercê do negócio, porque o objetivo principal desse governo que está aí hoje, ele é a privatização da saúde. Ele não quer que o povo tenha atendimento. Ele não quer que o povo... Ele considera isso uma despesa, né? E na verdade, é uma obrigação. É o que a população precisa. É o retorno dos impostos que nós, trabalhadores, estamos pagando para isso. E a gente vê isso, Itamar, como tu bem disse, dentro no próprio município, onde as cidades não têm o medicamento básico para oferecer, a seringa, não tem o mínimo para oferecer. Tá? E eu sempre digo, eu tenho uma colega do conselho aqui, que quando ela entrou no conselho, eu disse para ela o seguinte, tu vai amar ou tu vai odiar trabalhar pelo Sistema Único de Saúde. Porque é uma guerra. É uma guerra e só sabe disso quem participa de conferência estadual e quem participa de conferência nacional. Eu tive o privilégio de participar das duas. E a gente vê, eu presenciei ministro da Saúde sendo vaiado pelas colocações de colocar algumas coisas contra a população. E nós, como defensores, nós temos essa obrigação, né, Itamar, de defender a causa e defender o povo, defender as nossas pessoas. Independente de nós sermos candidatos a vereador ou não, a minha ideologia, a minha vontade e a tua, nós vamos continuar defendendo o SUS, né? Nós queremos uma oportunidade, talvez, para ter um pouco mais de poder nas decisões. Aí sim, porque, infelizmente, Tamar, e a gente sabe disso, tu também sabe, tu vivencia, eu vivencio, os governos dessas bandeiras que tu citou e que eu citei, eles não têm interesse na participação popular. Eles não têm essa ideia de que os usuários do SUS tenham voz. Chegam com tudo pronto para o conselho e para quem não sabe, tudo que passa de investimento tem que passar pelo Conselho da Saúde, tanto municipal quanto estadual, como nacional, e nós temos um grande companheiro aí, depois eu quero que tu, claro, com certeza conhece muito mais que ele, eu quero que tu fale um pouco mais do nosso presidente nacional, que é gaúcho, né? Nosso presidente nacional do Conselho Nacional de Saúde é gaúcho. Nós estamos sendo representados lá. Então, a gente às vezes chega com as coisas prontas para o conselho querer assina aqui para nós. Não funciona assim. As coisas têm que ser construídas, as pessoas têm que ser escutadas. O conselho é a voz do povo, é a voz das pessoas, né? É o que o Estratégia da Saúde da Família das 300, que é o meu caso aqui, o que as pessoas de lá estão precisando no posto de saúde? O que as pessoas do posto do centro estão precisando? Lá no interior, né? Nós temos uma dificuldade enorme, que Viamão também tem essa característica do interior, da zona rural, né? O que as pessoas lá estão precisando realmente? É isso que o prefeito quer que a gente passe a caneta para ele reverendar o que ele vai fazer lá? Não é isso. Eles precisam de outra coisa. E então a gente tem que se fazer a voz das pessoas. E a gente, com certeza, Itamar, nós temos, e tu, pela experiência que tu tem, tanto a nível de pessoa e de entendimento e de luta, né? Nós temos essa capacidade. Nós temos conhecimento para isso, né? E a gente consegue debater com o secretário da Saúde, a gente consegue debater com o prefeito, a gente consegue debater com o governador do estado, a gente vai conseguir debater isso. Porque a gente sabe do que realmente a gente está falando. A gente sabe dos objetivos que estão pleiteando para o SUS, né? Então, é essa luta que a gente vai ter que estar sempre batendo, Itamar.
Mas, Itamar, eu quero deixar aqui, eu vou dar um oizinho pro pessoal que está aí nos assistindo, tá? Eu tenho aqui a Rafaela Ovalle, tá dando boa noite, minha filha. Sérgio Calgaro assistindo. Jorge Leandro Caldas, um grande companheiro nosso aí, candidato a vereador pela Barra do Ribeiro. Rosana de Oliveira, boa noite, parabéns aos candidatos, Itamar. Meu vereador aí, ó. É de Viamão, a Rosânia. Rosana, desculpa. Jorge Leandro Caldas, importante tema, mais uma vez, parabéns pela pauta. SUS de todos e todas. Viva o SUS. É isso aí, Leandro. A Fabiane Dias aqui, minha esposa, boa noite. Assunto de muita importância e de grande valia para todos. SUS, um direito de todos. Arthur Ovalle assistindo, boa noite. Luciano Perotto, vamos, Marcos. Grande abraço, meu amigo. Tá lá em Santa Catarina. Se eu não me engano, ele está em Araranguá, morando lá. Luciano, o SUS de Santa Catarina é o mesmo do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e etc. Mauro Gomes assistindo, a Leonida, minha mãe assistindo, Domingos Velho Lopes. O Domingos é um grande amigo lá de Mostardas. Se eu não me engano, ele é ainda presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores, do Sindicato Rural de Mostardas lá. Um grande abraço, Domingos. Michael Monteiro, Moacir Ovalle, meu velho. Itamar Santos, sempre em defesa do SUS. A Rosana colocou para ti também, Itamar. Então, bastante gente, Marcilene lá de Mostardas assistindo, Gabriel Didio, João Medeiros, Vera Lúcia Correia, Manuel Bernardes, lá de Chapecó. Manuel, teu SUS é o mesmo nosso. Castro Afiações, Matheus Dadalti, bastante gente nos assistindo aí, o Itamar. E a gente tem que mostrar e mostrar para as pessoas o que é realmente essa defesa. Então, deixo contigo aí, já falei demais. Tu é o nosso... Não, mas assim, ó, viu, Marcos, é fundamental isso que você, a sua militância aí na Barra, né? E por onde a gente anda, a gente sempre faz essa militância em defesa do Sistema Único de Saúde. Só me diz uma coisa, mas quantos mil habitantes tem a Barra? Em torno de 13.500 habitantes. 13.500, tá? Vamos pegar a Barra como modelo, porque, não sei, é muito grande o território, então não, o território é pouco. Tá, então, assim, ó, não dá nem pra gente comparar. Viamão tem um território de 1.500 km². Aqui cabe, na minha cidade, cabe quase 4 Porto Alegres. Tá? Não seria uma aglomeração que é Porto Alegre, que Porto Alegre é 4 vezes menor em território e 4, 5 vezes maior em população. Né? Então, Viamão tem um território muito grande, como você falou, tem um território rural extenso. Mas vamos pegar 13 mil, que é mais fácil das pessoas decorar a regrinha. Para a gente montar o Sistema Único de Saúde, o qual a gente defende há mais de 30 anos, nós escolhemos um modelo de prevenção à saúde. Tá? E aí, tu conhecer o teu território, a tua cidade, é fundamental. Saber na cidade do que as pessoas adoecem. Então, 13 mil pessoas. Para a gente montar um sistema municipal de saúde para 13 mil pessoas, seguindo a estratégia de saúde da família, matematicamente é simples. Porque você pega os 13 mil, divide por 4 mil, vai te dar 3 estratégias de saúde da família. Por que eu digo que dá 3? Porque a orientação científica para a formação desta equipe é o seguinte: uma estratégia de saúde da família de forma descentralizada na cidade. Você pega a Barra e divide em 4 distritos, vamos dizer assim. Tá? E você coloca uma unidade de saúde em cada distrito desse. E dentro dessa unidade de saúde você vai colocar um médico generalista de 8 horas por dia,
40 horas por semana, uma enfermeira, 4 técnicos de enfermagem e 4 agentes comunitários de saúde daquele distrito. Os agentes comunitários de saúde são pessoas do distrito, que te conhece, que me conhece, que conhece os vizinhos daquele distrito. Essas pessoas são de nível médio e vão fazer o trabalho de campo. Vai pesquisar, vai procurar, vai acompanhar, vai saber o que as pessoas adoecem, o que elas sentem. E dentro dessa estratégia da família, dessa unidade, o atendimento vai ser por acolhida, por livre demanda. Não precisa ter hora marcada para consultar um médico clínico geral, um médico generalista. Você vai ter na cidade esse trabalho que é básico, e como nós estamos lidando com um número pequeno de população, o município, aí é a parte do prefeito, ele vai ter que ter poder político para negociar com o governador e com os outros municípios regionais a criação de serviços que a gente chama de secundários e terciários, mas não secundários de ser menos que qualquer um outro, é tão importante quanto. Então, esses serviços secundários são os serviços daqueles de especialidades, exame de grande capacidade tecnológica, consulta com, vou dar um exemplo para câncer. O momento que você sabe quantas pessoas na tua cidade têm câncer, o prefeito tem condições de negociar com o Estado, o fornecimento das consultas de câncer, a hospitalização para as questões inerentes ao câncer. Eu estou dando um exemplo, mas tem outros tantos exemplos que faz parte da saúde regional, porque ainda esse prefeito não municipalizou pela plena, e para municípios de população pequena, não é negócio rendável para o Sistema Único de Saúde criar um hospital em Barra, por exemplo. Nós podemos ter um serviço e devemos ter um serviço de urgência e emergência nessas cidades, que garantam a vida das pessoas até chegar num centro de maior complexidade tecnológica. Mas não fazer como faz hoje. Quebrei a perna, boto na ambulância terapia e você tem que atravessar a BR-116 até chegar em Porto Alegre, para ir no pronto-socorro. Mais ou menos assim. Ou o cara deu um infarte, lá na zona rural de Viamão, aqui, se o cara deu um infarte na zona rural de Viamão, até ele chegar a Porto Alegre, no hospital de clínicas, no hospital do GHC, do Conceição, ele vai andar quase 100 quilômetros, Marco. Porque da minha casa até a zona rural de Viamão é 30. Mais 30 para chegar a Porto Alegre daqui da minha casa, vai dar 60, 70 quilômetros. Mesma coisa é o teu deslocamento de Barra até Porto Alegre. Então, nós trabalhar a questão preventiva, o prefeito de Barra vai saber quantas pessoas adoecem, por quais doenças eles adoecem. E ele vai ter na mão dele, esta agilidade de poder estar cobrando do governo do Estado e com o poder político regional, e do entorno, esta política. E a nossa tarefa qual é, enquanto vereador? A minha e a tua. É mostrar para esse prefeito que eu e você temos articulações regionais. Que nós podemos e temos poder de acionar politicamente os outros
entes estaduais para que atendam à política regional. Então, como você falou e muito bem falou, né, o Sistema Único de Saúde acontece na minha vila. Aqui em Viamão a gente chama de vila, né, no meu bairro ou no meu distrito rural. É este SUS que nós iniciamos a fazer há 30 anos atrás e que nós tivemos, nesses últimos 30 anos, a oportunidade de fazê-lo durante 12, 13 anos. Fomos impedidos pelos que estão no poder hoje, porque deram um golpe, porque acabaram com mais médico, porque criaram a EC 95 e retiraram do Sistema Único de Saúde e retiraram de Barra do Ribeiro milhões de reais que iam para a saúde. Aqui na minha cidade, só para a gente ter uma ideia, Marco, o último prefeito eleito, foi eleito pelo PSDB, mesmo partido do Aécio Neves, mesmo partido do Eduardo Leite, mesmo partido do Marquesan de Porto Alegre. Este cara foi afastado pela justiça por roubo, porque só da saúde pública ele roubou, ele camuflou, ele desviou 10 milhões de reais. Aí assumiu o vice. Na chapa era PSDB e MDB. Assumiu o vice-prefeito. Ele não trabalhou 4 meses, porque ele negou o Covid-19. Infelizmente, que Deus o tenha, o Covid-19 o matou. Por culpa dele, incrivelmente falando, e tristemente falando, porque ele negou a pandemia do Covid-19. Ele disse que era uma gripezinha, e a gripezinha o levou para outras paragens. Então, nós estamos falando de vida e de morte. O momento que as pessoas não entenderem esta importância do Sistema Único de Saúde, vai ficar na mão desta gente. Então, esse modelo é só para a gente ter uma ideia do quanto ele é econômico para a gestão pública, né? Que você faz a prevenção. Então, isso é fundamental, Marco. O Itamar, é bem isso aí, sabe? Eu vejo e percebo nas reuniões de conselho o pessoal falando, porque a gente gasta 20%, a gente gasta... Cara, tem que gastar o que tiver que gastar, não interessa. Lá na Constituição diz que, assim, é no mínimo 15%, né? Então, quer dizer, tem que gastar, não adianta, é obrigação do governo prestar esse serviço. E as pessoas... Eu vi, já escutei, assim, gente dizendo, eu devo favor para o secretário tal, porque ele me arrumou uma consulta no hospital tal. Ele não fez mais nada que a obrigação dele. Ele ganha, ele recebe o salário dele como secretário, ou como prefeito, ou como vereador, para prestar o serviço para a comunidade. Ninguém deve favor para ninguém. As pessoas têm que entenderem isso, né? Que os governos gastam o que tem que ser gasto. Gastam o dinheiro que é nosso, né? Que é do povo, que é da população, que as pessoas que pagam imposto precisam ter retorno disso aí. Então, eu fico extremamente chateado quando a pessoa me diz, mas eu devo favor para fulano lá, porque fulano arrumou uma consulta, o cara conseguiu um exame. Não conseguiu, é a obrigação do Sistema Único de Saúde. Ele é o gestor do Sistema Único de Saúde. Ele tem a obrigação de te atender, né? Ele não é que ele te arrumou, ele te fez um favor. Não, é a obrigação dele fazer. Então, e a gente vê, o Itamar, e tu falou muito bem colocado nas questões dos prefeitos, governador e presidente da República, né? As pessoas acham que eles ainda estão vivendo no mundo de Bob, que nem eu digo. Estão lá vivendo e fazendo fantasias dos negócios que a gente não tem, que sem obrigação de fazer. Então eu bato muito nessa tecla. E eu e tu, caso sejamos eleitos,
a gente não vai estar fazendo favor para ninguém. A gente está fazendo a obrigação de cumprir o papel do vereador na Câmara de Vereadores. A gente não está... eles não vão dever favor para ninguém, nós somos funcionários deles, então é isso que as pessoas têm que ter em mente. As pessoas, quando são eleitas ou têm um cargo dentro de um órgão público, são funcionários do povo. Eles recebem o dinheiro do povo. Bom, mas enfim, Itamar, assim, a questão voltando à questão aí do Estado, tá? Vamos voltar à questão do Estado hoje, que a gente sabe que está muito precário o atendimento à questão do SUS, e tu, quanto estava lá no Conselho, que hoje é licenciado, e pelo que eu sei da história também, há muitos anos que o Conselho Estadual de Saúde não aprova as contas do Estado. Me conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, por que não tá acontecendo isso? Por que o governo do Estado não está conseguindo investir o que tem que ser investido na área da saúde? Você lembrou muito bem sobre isso, e aí vamos pegar da função do Conselho Municipal. Quando você disse que o município investe 20%, 25%, 15%, o mínimo é 15% da receita líquida municipal. Tudo que ele arrecada de PTU, de ISS, de taxas municipais, porque a saúde pública, ela praticamente municipal, ela se paga, porque ela recebe, assim, para você, a Secretaria Municipal de Saúde, além de ter a estratégia o posto de saúde, ela tem uma coisa que é chamada vigilância sanitária. Então, lá na vigilância sanitária, entre outros departamentos, tá? Nós teríamos que ter um turno para falar tudo que a saúde pública faz no município. Mas vamos falar de duas coisas importantes, que é a questão do atendimento de saúde através da estratégia e da vigilância sanitária. Que dentro do departamento de vigilância tem a sanitária, tem a do trabalhador e tem a epidemiológica. Alguns municípios têm a ambiental junto. O município que não tem Secretaria do Meio Ambiente, a vigilância fica na saúde. Então, seria 3 ou 4 vigilâncias dentro de um departamento. A sanitária é aquela que verifica a instalação da padaria, a instalação do açougue, a instalação da farmácia, a instalação da clínica, Tudo que é serviço do comércio passa pela vigilância sanitária. E a vigilância sanitária cobra taxas para fazer essa fiscalização. Então, além disso, ela tem uma taxa que é dela, que deve ser reinvestida na vigilância. Então, é dinheiro da saúde, direto. Fora dos 15% do que o prefeito arrecada com os outros impostos. E mais as transferências da União e mais as transferências do Estado, que devem vir e vêm direto para o Fundo Municipal de Saúde. Neste Fundo Municipal de Saúde, o prefeito tem que ter uma conta para esse fundo, que vai ser fiscalizada por nós, que a gente fiscaliza enquanto conselheiro. Esse é o nível municipal. E todos os gastos em saúde têm que ser prestada conta para o Conselho Municipal de 4 em 4 meses, que a gente chama dos relatórios quadrimestrais. Então, 3 vezes por ano, o secretário municipal de saúde tem que mandar para o Conselho e para a Câmara Municipal esse relatório. E tem que fazer na Câmara audiência pública sobre os relatórios de gestão. Ele tem que prestar conta, é dever do secretário municipal de saúde e do prefeito prestar conta para nós conselheiros e para nós vereadores. Que casualmente nós estamos nesta função hoje. Nós somos conselheiros licenciados e poderemos ser vereadores. Então nós vamos continuar
fiscalizando o senhor prefeito e o senhor secretário da Saúde, né? Junto com o Conselho Municipal de Saúde, junto com a população, porque é nosso dever fazer isso. Se nós transportar essa realidade para o Conselho Estadual, é semelhante, né? O Conselho Estadual tem que aplicar em saúde pública 12% das receitas líquidas em saúde pública. Historicamente, infelizmente, né? Infelizmente, nenhum partido político cumpriu com a Constituição Estadual e aplicou os 12%. Então, não é na gestão atual que o Conselho de Saúde nega, não aprova o relatório anual da Secretaria Estadual de Saúde. Porque eles se utilizam de artifícios contábeis para burlar, né, para burlar a prestação de contas à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde, pela sua atenção e pelo seu compromisso ético e militante com o Sistema Único de Saúde, não aprova esta irregularidade. E diz onde está o erro. Vou dar 2 exemplos. Tá? Por exemplo, você falou um deles, né? Os gastos com o hospital do IP. Botam lá como se fosse gasto de saúde. Tá? Os gastos com o hospital da Brigada, né? Porque o Estado tem um hospital para os brigadianos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tem que ter mesmo, tem que garantir a qualidade de vida dos servidores públicos estaduais. Mas não é gasto de saúde. Aí veio o leigo e me pergunta, mas por que não é, se é um hospital? Porque só atende a uma categoria. Ele não é universal. O IP não é universal, ele só atende quem é trabalhador público estadual. O Hospital da Brigada só atende o brigadiano. O Hospital Militar só atende militar. Ele não está credenciado ao Sistema Único de Saúde. Ele não atende todo mundo. Então, por isto que não pode contabilizar esta verba. Né? E aí, quando a atual gestão de Arita Bergman assumiu, né, ela se apresentou na Assembleia, né, para a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, e nós fomos convidados enquanto controle social, enquanto Conselho Estadual. Eu disse para ela, secretária, se a senhora cumprir a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, a senhora estará colocando 100% de recurso a mais na saúde pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ela não fez isso até agora. Ela está me devendo esse compromisso. Né? Porque ela não aplica os 12%. Né? Nós chegamos sempre, no máximo, a 8%, que foi o governo do Tarso Genro. Tá? Então, para você ver que nós não temos que estar dourando a pílula. Eu poderia dizer que o governo do Tarso Genro tinha cumprido os 12%, porque ele é do meu partido. Mas, infelizmente, como conselheiro estadual, eu não posso concordar com ele, porque ele não cumpriu. Ele foi um dos governadores que mais se aplicou em saúde pública. Com certeza. Isso eu digo em qualquer lugar, enquanto militante do PT. Tarso Genro teve o compromisso, né, de investir em saúde pública nesse Estado. Assim como Luiz Inácio Lula da Silva, assim como Dilma Rousseff. Né? Não há comparação política, né, de gestão da saúde pública no Brasil e no Rio Grande do Sul, fora as nossas gestões do Partido dos Trabalhadores. Isso é histórico. Isso não é o Itamar que está dizendo. Qualquer um de nós que está nos assistindo nesse momento pode e deve ir nos anais
do governo e ver quanto que foi aplicado, né, em saúde pública. Então, nossa tarefa é fundamental enquanto conselheiro e quanto legislador, né, de poder estar cobrando do prefeito eleito, do governador eleito, independente do seu partido, que ele cumpra com a Constituição, que a Constituição estadual e brasileira seja respeitada, né? E que a lei orgânica do município também seja respeitada, porque a lei orgânica municipal é a nossa Constituição municipal, é o que nos rege, é o que nos orienta, para que a gente não caia na questão da politicagem que você bem lembrou, Marco. Né? Eu não tenho que levar o fulaninho em troca de voto no meu carro para conseguir uma consulta. Né? Eu tenho que garantir para o fulano, para o ciclano e para o beltrano que ele vai ter a consulta que ele necessita. Essa é a nossa função enquanto legislador, enquanto vereador, enquanto prefeito ou enquanto conselheiro municipal de saúde ou estadual de saúde. Essa é a nossa tarefa, que a gente faz a vida inteira. Né, meu amigo? Perfeito. Ótima colocação, e eu quero dar fazer um gancho nessa tua colocação, e só prova, o Itamar, e as pessoas que estamos assistindo, a nossa capacidade de saber separar as coisas, que tu apontou aí, uma muito importante, que a questão, mesmo nós temos um governador que era do PT, que é nosso partido, não cumpriu também o que prevê a legislação. A gente não passa a mão por cima de ninguém porque é do nosso partido. Nós somos defensores da questão do SUS. E isso a gente vai ser independente do partido que estiver na frente. Óbvio que, conforme tu mesmo está dizendo, nós do Partido dos Trabalhadores, nós temos essa visão muito melhor para atender a população, de dar essa atenção, de priorizar a população quanto o atendimento do SUS. Essa é a nossa bandeira quanto ao partido, apesar de nós não ter conseguido atender num primeiro momento. Mas isso também a gente sabe que é gradativo, né? E outra coisa que eu quero deixar muito bem claro e registrado para as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, é a questão do IP, é a questão da Brigada Militar, do Hospital da Brigada Militar ou do Hospital Militar, que é o seguinte, a gente concorda que tenha que ter esses hospitais, a gente concorda que o atendimento tenha que ter para essas categorias, mas o que a gente tem que entender, e as pessoas têm que entender também, é que não é todo mundo que tem acesso a esses hospitais. Né? O mero mortal Marcos não tem acesso. Então, ele não é universal. E na Constituição diz lá, o SUS é universal, é para todos. Tanto é que tem muitos serviços que só o SUS presta. Né? Transplante, transfusão de sangue, é só o SUS que faz a mediação disso. Não? Então, independente do cara ter o plano mais caro do mundo, tá? Ele precisa do SUS. Ele, em algum momento, lá na padaria do Marcos, teve uma contribuição que foi para o SUS que vai retornar para esse cidadão, mesmo ele tendo um plano de saúde caríssimo. Né? Então, talvez, e mais uma, né, Itamar, que muitas pessoas não sabem, eu sempre falo nas reuniões do conselho, esses planos de saúde têm várias isenções de impostos que são para justamente não encarecer demais os planos, e eles têm essas isenções que seria a contribuição do SUS, né, que retornaria como saúde pública. Né? Então, esse é um alerta que eu deixo, que a gente aqui não está crucificando ninguém, a gente quer que tenha atendimento para todos. É isso, é universal e igualitário para todos. Independente se o cara vive lá no... Que nem diz aí em Viamão, chama-se vila, aqui também a gente tem a vila. Né? A gente também tem o bairro, mas todas as pessoas têm que ter esse direito. Todas as pessoas têm que ter condições de acesso, né? E de um acesso digno, né, Itamar? Porque não adianta as pessoas terem acesso e as pessoas chegar lá no posto de saúde não ter o acolhimento que deve ter, né? Porque falta
de treinamento para o profissional. Isso tudo os gestores têm que investir. Isso é obrigação. Né? Então, e aí quando se fala no universal, é isso. É para todos. Independente do que o cara ganha. O cara pode ganhar R$100 por semana ou R$200 por mês. Não interessa, eu ganhar 1 milhão, ele tem acesso. Ele tem o direito de usar disso. E nós somos os fiscalizadores disso. Tanto quanto conselheiro e como possíveis vereadores. Vamos continuar na mesma luta, na mesma vontade de defender o SUS que a gente vem hoje. Né? Defender o SUS em direito do povo que a gente tanto defende e a gente tanto quer a melhoria, a qualidade de vida, né? E aí a gente vai entrar na questão do saneamento básico. Eu sei que Viamão também tem um grande problema de saneamento básico, a gente também tem, né? A gente polui diretamente o nosso rio Guaíba aqui, né? Com todos os dejetos, nosso arroio Ribeiro, que nós ficamos entre uma península aqui, o Itamar, que é a Lagoa, e o arroio Ribeiro, que desce da serra. Nosso arroio de Ribeiro está destruído, né? Isso é questão de saúde pública, porque os nossos dejetos estão caindo dentro do arroio, não há um tratamento adequado, né? Os prefeitos perdem os recursos, né, para fazer esse tratamento, começam a fazer os projetos, não conseguem concluir, por falta de vontade política, por falta de gente capacitada para tocar um projeto, né? Por questões burocráticas que eles não conseguem desenrolar, e isso vai quem é que é prejudicado com tudo isso? Né? Nós, a população. Tá. Então é isso, tá, nós estamos aí adiantado aí, com quase 60 minutos de live, com bastante gente nos assistindo. Vou deixar aqui mais um oizinho para as pessoas que estão nos prestigiando. A Gladys Andriotti, Maria Noeci, Neca Naibet, José Eloir. José Eloir é o meu suplente no Conselho Municipal de Saúde aqui. Jussara Almeida, enfermeira, trabalhadora da saúde, lá em Mostardas, está nos assistindo. Luiz Eduardo Fraga, Priscila Ferraz de Souza, Vera Luísa Saraiva. Essa é daqui da terrinha. Ah, é? Aí, ó, viu? Que legal. Muito obrigado por nos prestigiar, o pessoal de Viamão aí. A gente tem um carinho muito grande, que eu tenho parentes que moram aí. O Cláudio Márcio Marques Teixeira. Esse também é da terrinha aqui. Ó, boa noite. Fico satisfeito com o posicionamento de ambos os conselheiros, futuros vereadores em defesa da saúde pública e de qualidade para o povo. É isso aí, Cláudio. É o que a gente sempre defendeu e a gente vai continuar defendendo, independente do resultado do pleito. A gente quer o apoio de todos. A gente quer subir um degrau a mais para poder ter mais força política para defender o sistema único de saúde. Mas se a gente não conseguir, nós vamos continuar, né, Itamar? Nós somos persistentes, nós somos guerreiros e nós não vamos desistir nunca. E nós vamos para as conferências, nós vamos bater boca, nós vamos discutir e vamos para a plenária e não tem conversa. Então, eles vão ter que nos engolir. Não tem outro jeito. Então, Itamar, eu quero aqui, para a gente finalizar aí, nós estamos com 60 minutos de live, quero te agradecer profundamente pelo teu conhecimento que tu vem nos colocar, pelo grande debate que a gente fez hoje, agradecer a tua disponibilidade, desejar para ti sucesso nesse teu pleito, tá? Que tu consiga aí um assento na Câmara de Vereadores para defender o nosso SUS, para continuar essa bandeira e cada vez mais forte nesse debate aí. Eu te deixo para ti as considerações finais aí, para a gente já partir para os finalmente aí. Tá. O Marco, assim, ó, 1 hora para quem gosta de falar, que nem nós dois, e quando o assunto é gratificante, é pouco tempo. Eu sempre digo isso. Vou morrer dizendo isso. Mas é uma satisfação falar do Sistema Único de Saúde, né, para que as pessoas possam entendê-lo, né, e possam defendê-lo. Então, quando você fala dos planos de saúde, Unimed, Golden Cross, vários outros aí, que são indústrias da doença, eu digo assim para as pessoas, o SAMU pergunta se você é de qual plano de saúde,
é dever de quem é atendido pelo SAMU dizer que tem um plano de saúde, para que o SUS cobre do plano de saúde. Só na questão da urgência e emergência, do trauma, os planos de saúde devem trilhões ao Sistema Único de Saúde. Nunca cobrados nesse país. Porque as pessoas não dizem que tem o plano, né? E mesmo o SUS fazendo a cobrança, eles não pagam. Então, além de não pagar impostos, né, que deveriam pagar como qualquer outra empresa, né, os planos de saúde não remuneram o Sistema Único de Saúde pelo socorro dos seus vamos dizer assim, dos seus sócios, né? Então, esta questão do plano de saúde, ela é muito ingrata, né? E esses caras ainda querem pegar o orçamento público através das privatizações, né, das unidades básicas de saúde, por exemplo. Então, nós estamos defendendo aqui na cidade de Viamão isso, que é o retorno, né, da gestão ao Poder Executivo Municipal, à saúde pública. Porque aqui está 99% privatizado na mão das tais OS. Né? As organizações sociais, que de organização social não tem nada. Aqui na cidade roubaram mais de 10 bilhões. 10 milhões de reais. Esta é a função de uma OS que não tem compromisso com a cidade. Não são da cidade. Muitas delas vieram da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, para prestar serviço aqui na cidade e desviaram esse dinheiro, juntamente com os maus políticos. Então a gente pede para a população de Viamão e de Barra do Ribeiro analisarem em quem vão votar. Escolham as pessoas mais próximas da sua realidade. A primeira questão é descobrir a classe social do candidato. Né? O cara que recebe doação de grande empresa para fazer a sua campanha não vai atender o cidadão comum, não vai atender o pobre trabalhador. Nós temos que ter esta noção de quem a gente vai votar. Então, participar com você e pedir voto para você, para mim, é uma honra. Né? Votem no Marcos, porque o Marcos eu conheço. Né? Eu sei aonde que o Marcos mora. Eu sei qual é a defesa que o Marcos faz da saúde pública. Então, é esta a discussão que a gente quer trazer para o nosso eleitor. E nós estamos apontando de que a saúde pública ela é transversal. E que nós podemos ter uma cidade saudável. Então, uma cidade saudável cuida da saúde pública, cuida do idoso, cuida do arroio. Né? Você falou muito a questão importante, a água, aonde vai o esgotamento sanitário das casas. Então, ele não é um gasto de saúde, mas é uma política transversal. Então, a Secretaria de Obras, para ajudar a saúde pública e para ajudar toda a população, tem que investir em saneamento básico. Né? Porque no momento que a gente investe em saneamento básico, a gente está dando qualidade de vida para as pessoas. Né? Nós vamos gastar menos, a Corsã vai gastar menos com a filtragem e o tratamento da água que a gente bebe. Então, esta é a política que nos cabe, que nos serve. Esta é a bandeira que nos traz. Nós queremos uma saúde que seja transversal, que ela seja saudável, né? E ela pode e deve e faz esta relação interna dentro do nosso governo. Muito obrigado, meu amigo. Né? E no dia 15, vamos pedir para que aí em Barra do Ribeiro vote no 13 para prefeito. E vote no Marco para vereador aí em Barra do Ribeiro. Muito obrigado, Marco. Me chama sempre que precisar, que a gente está junto aí. Cara, foi uma honra te escutar, foi uma honra conversar contigo. Tá? É muito gratificante
E a gente, que nem tu diz, 1 hora é pouco para a gente que gosta de falar e para a gente que entende da questão do SUS. Nós teríamos assunto a ficar até a meia-noite conversando tranquilamente. E a gente, como defensor desse SUS, esse famoso SUS, né, a gente tem esse debate, é importantíssimo a comunidade escutar, a comunidade entender isso. E então eu fico muito gratificante de participar dessa live contigo, te agradecer mais uma vez aí, te desejar mais uma vez, vote 13 em Viamão, vote no Itamar Santos em Viamão, né? E vote no Marcos a Barra do Ribeiro, né? Vamos para a luta que a gente sabe. Vocês têm que entender que a gente vai defender o Sistema Único de Saúde, a gente vai continuar defendendo o SUS com toda a força que a gente puder. Isso aí, Marco. Desejar uma boa noite a todos aí. Itamar, eu só vou desconectar aqui do Face e a gente continua um pouquinho mais aí. Tá legal. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço para todos, muito obrigado pela audiência e a gente volta na terça-feira que vem, às 20 horas, com mais uma live que eu vou divulgar durante a semana aí. Uma boa noite e até a próxima. Até a próxima.